Será que azia e refluxo está relacionado a câncer de estômago? Se você tem essa dúvida, veja esse vídeo e fique até o final. O câncer de estômago é um dos tumores mais comuns do mundo. É um tumor que começa das glândulas da parede do estômago, então a maioria dos casos vai ser o tipo adenocarcinoma. É um tumor que geralmente tem um comportamento mais silencioso e infelizmente ele tem uma incidência alta no nosso país. Por incrível que pareça, a maioria dos casos de câncer de estômago são diagnosticados no início, precoce. Por quê? O diagnóstico é relativamente fácil, com endoscopia. Nesses casos, quando a doença é inicial, a taxa de cura ela é muito alta, ao redor de 70% a 80%. Os principais sintomas do câncer de estômago envolvem sintomas digestivos, então os pacientes podem ter queimação, azia, aquele empachamento, então depois da alimentação o estômago fica mais inchado, não é? A pessoa sente que não consegue comer muito como comia antigamente. Pode estar relacionado também perda de peso, as fezes podem ter sangue ou ficar mais escuras e o paciente também pode ter cansaço, aquela fadiga. Então, quando tem esses sintomas, é bom buscar um auxílio médico para fazer o diagnóstico. Os principais fatores de risco do câncer de estômago estão relacionados com a dieta, por isso que é um tumor dos mais comuns, ele está relacionado à dieta ocidental. Então, uma dieta com muita gordura, pobre em fibras, em verduras e vegetais. Uma outra coisa importante está relacionado com alimentos embutidos, enlatados e defumados, e a gente sabe que também o uso de álcool e o cigarro aumenta consideravelmente o risco. Mas tem pacientes que não têm nenhum desses fatores e pode desenvolver o câncer de estômago. E a gente sabe que pode estar relacionado àquela bactéria que chama H. pylori, e também tem uma parcela pequena, ao redor de 10%, que pode ser de origem hereditária, genética, tem uma mutação herdada pela família que aumenta o risco do câncer de estômago. Na verdade, o refluxo gastroesofágico e outros sintomas como mal-estar, dispepsia, empachamento, pós-alimentação são muito comuns e na verdade eles não são relacionados especificamente com câncer de estômago. Então, esses sintomas muitas pessoas têm após por um dia que come alguma coisa que não faz bem e não necessariamente seja câncer gástrico. Mas é importante, se esses sintomas são recorrentes e eles estão incomodando durante muito tempo, é bom buscar ajuda especializada e principalmente hoje em dia a gente está mais permissivo com exames, então a partir dos 40, 45 anos, a realização de uma endoscopia digestiva alta pode ser interessante. O exame clássico para diagnóstico de câncer de estômago é a endoscopia digestiva alta. É um exame muito tranquilo, você faz, nem precisa internar, é um exame que é feito rapidamente e o colega endoscopista vai ver aquela úlcera, aquela lesão no estômago, vai realizar a biópsia e vai fazer o diagnóstico. Nos casos de doença inicial, que a gente fala do estadiamento principalmente 1 e 2, a doença pequena, localizada, a cirurgia é o tratamento de eleição e virtualmente a maioria dos doentes vão estar curados com a cirurgia. Uma porcentagem de pacientes necessitam de quimioterapia complementar à cirurgia, que pode ser realizada antes ou depois, que aumenta ainda mais a chance de cura. Os pacientes que têm a doença mais avançada são tratados hoje em dia com quimioterapia e imunoterapia, que são vacinas que estimulam o sistema imunológico a atacar o tumor. Isso aumenta muito a chance de controle e até de cura em alguns casos específicos. E a gente tem muita coisa vindo também nova em relação à radioterapia e terapias-alvo, remédios que são comprimidos que bloqueiam mutações específicas do tumor. Isso a gente chama de medicina de precisão. Mudou muito o tratamento oncológico. No câncer de estômago, por exemplo, as quimioterapias em geral não caem cabelo, não causam queda de cabelo, e os regimes geralmente são associados a anticorpos que são vacinas, né, anticorpos de imunoterapia que bloqueiam mutações específicas do tumor ou então estimulam o sistema imunológico. Então o tratamento mudou muito. Esse estigma que tinha de um tratamento oncológico extremamente tóxico, que emagrece o doente, que enfraquece o doente, que às vezes até pior que o câncer, né, aquela ideia que tinha, hoje em dia isso não é mais verdade. Mudou muito e alguns pacientes, uma parcela de pacientes, hoje em dia a gente trata sem quimioterapia, trata só com anticorpos ou então com remédios mais modernos, por exemplo, anticorpos conjugados à droga, né, como por exemplo o deruxtecan, que está indicado em situações específicas. Então tem dois modos de evitar câncer de maneira geral, não só o câncer de estômago. Um deles é evitar situações que aumentam o risco de câncer,
por exemplo, uso de cigarro, excesso de álcool e uma dieta pobre em verduras, frutas e vegetais. E o outro caminho é você estimular o seu sistema imunológico, fortalecer o seu corpo para combater uma doença, por exemplo, com esporte. A atividade física, o esporte, é um dos métodos mais eficazes de redução do risco de câncer. Dormir bem, ter uma vida com pouco estresse e tentar manter uma qualidade de vida aceitável no dia a dia. Eu acho que uma dúvida importante que os pacientes têm com câncer de estômago é em relação à cirurgia. A cirurgia vai retirar o estômago por uma parte ou o estômago completo, e se ele vai mudar a vida dele a ponto dele não conseguir mais se alimentar, de perder a qualidade de vida. E na verdade isso mudou muito também. Hoje em dia tem técnicas cirúrgicas que envolvem videolaparoscopia e robótica, que podem fazer uma cirurgia de estômago menos invasiva. Alguns pacientes podem manter algumas partes do estômago, não é uma gastrectomia total mais, e mantendo uma qualidade de vida boa e conseguem se alimentar bem depois de um tempo de recuperação. Então hoje em dia é possível, em alguns casos específicos, dependendo da doença, se ela é mais localizada, a gente pode fazer uma cirurgia que não retire o estômago por completo. Isso é muito importante para alguns pacientes. Tem dois modos de a gente ter uma recorrência da doença. Uma delas é a própria doença que foi tratada voltar. Isso a gente chama de, por exemplo, uma metástase, né? O risco de acontecer isso em câncer de estômago, ele existe, mas se a gente faz o acompanhamento periódico e os tratamentos, principalmente pós-cirurgia, reduz bastante o risco de você ter uma metástase que não era esperada, ou então de ter algum tipo de susto desse modo. O outro tipo de risco é você ter outro câncer. Por exemplo, a pessoa teve um câncer de estômago e desenvolve um câncer de pele, um melanoma. E isso acontece mais ou menos ali em 8%, 10% são pacientes que têm um risco genético envolvido. Então, às vezes, uma mutação familiar aumenta o risco de câncer de estômago e mama. Então, na nossa prática, a gente recomenda acompanhamento com um grupo de genética. A gente tem um grupo de geneticistas que seguem pacientes de alto risco. E esse ambulatório, então, com exames periódicos, previne também o desenvolvimento de outras doenças. Se diagnosticar uma doença em estadio inicial, já trata, reduzindo o risco do paciente ter um câncer que foi diagnosticado mais avançado. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal e fique atento aos nossos novos vídeos.